Eu vou mostrar aqui para você duas técnicas de neutralização que você pode utilizar quando você vai cobrir um procedimento anterior. A gente vai falar sobre a Shadow e a gente vai falar sobre a técnica esfumada. Bom, aqui eu acho que vocês não conseguem visualizar exatamente a sobrancelha que eu desenhei, porque eu desenho com lápis, né? E ela fica bem fraquinho, porque quando a gente desenha com lápis dermatográfico, ele fica muito escuro. E isso faz com que a gente perca um pouco da noção de onde que tá o contorno. Como você pode ver, eu tô aqui na faixa Smart, né? Que é a faixa que eu gosto de treinar. Por quê? Porque ela tem a espessura ideal para a gente implantar esse pigmento na pele. Outras peles você pode utilizar para treinar, mas aí você sabe que você não está usando a profundidade. Quando a gente vai falar da técnica esfumada, eu começo sempre pela cauda. Vocês vão ver aqui um movimento curto que eu tô fazendo, redondinho, que é quando a gente tá fazendo uma cobertura maior de pigmento na pele. Para pele que tá com bastante pigmento, você precisa fazer um movimento mais fechadinho. Tanto a técnica esfumada quanto a técnica Shadow eu faço com o dermógrafo, tá? Eu não curto trabalhar com o Tebori fora dos fios, só os fios. Eu acho bacana. Quando a gente vai fazer Shadow e esfumada, eu prefiro trabalhar com o dermógrafo. E eu acredito ser mais fácil, inclusive, do que o Tebori. Porque o Tebori, a gente tem que inserir, fazer esse movimento sempre na mesma profundidade. E eu considero isso difícil, né? A gente fazer esse movimento e acertar a profundidade. Aqui no caso do dermógrafo, é ele que está fazendo esse movimento, por isso é garantido que a gente vai conseguir colocar sempre na mesma profundidade. Então, mesmo que você trabalhe só com o Tebori, você pode utilizar um dermógrafo para fazer neutralização. E você nem precisa de um dermógrafo caro, né? Super potente. Um dermógrafo mais simples vai ser o suficiente, pelo menos para a técnica de esfumada, que é mais fácil. Então, vocês estão vendo que eu tô fazendo esse movimento aqui, é um movimento circular, e eu vou vindo com ela pra frente, eu vim da cauda pra frente. As pessoas fazem de várias formas diferentes. Tem algumas que preferem fazer assim, ó, fazer o contorno, marcar o contorno. Vocês não estão conseguindo me ver, mas eu tô de lupa, tá, gente? Porque eu tenho necessidade para poder enxergar bem. Eu tô usando lupa. Então, tem algumas pessoas que preferem vir fazendo esse contorninho e tal. A agulha que eu tô usando é uma agulha de 3 pontas circular. Você pode fazer com a agulha de uma ponta? Não, não pode. É a técnica de esfumada, não. Sabe por quê, gente? Porque você vai machucar muito a cliente. Mas você pode fazer com 3 circular, você pode fazer com 5 pontas circular também. Você pode fazer com uma agulha, aquela que ela tá em linha, né? Todas as agulhas juntas em linha, você pode, mas eu prefiro fazer com a de 3 ou 5 pontas, mas a de 3 é acaba que eu utilizo mais para fazer a neutralização. Então eu vou fazendo esses movimentos redondinhos e isso vai inserindo mais pigmento. A velocidade, né? Você deve estar pensando aí qual que seria a velocidade para fazer. Eu utilizo na técnica de neutralização o dermógrafo na mesma velocidade que eu utilizo nos fios. Então, a mesma que você utilizar para fazer os fios, você pode utilizar para fazer a neutralização. Vocês estão vendo que eu estou fazendo um movimento redondinho, curtinho. Isso faz com que eu implante mais pigmento. Quanto mais rápido eu fizer, mais superficial vai ficar e menos pigmento vai implantar. Então, eu vou fazer bem curtinho. Eu fazer ele pequeno vai fazer com que eu insira mais pigmento. Por isso que essa é uma técnica usada quando a gente já tem muito pigmento na pele da cliente. Porque se você tem muito pigmento, a Shadow você não vai conseguir. Infelizmente, a Shadow é para coberturas bem mais suaves.
E aí, quando você chega aqui no início, agora vocês estão vendo nascer a sobrancelha, né? Você precisa decidir se você vai fazer esse início reto ou se você vai fazer ele mais redondinho. Vou até desligar aqui o aparelho. Sei que agora vocês vão olhar a caneta e vão querer me perguntar qual é o dermógrafo que eu tô usando aqui pra fazer. Eu estou utilizando o da Haute, tá? Que é o PL4, se eu não me engano o nome dele. Então aqui você precisa decidir se você vai fazer ele reto, o que hoje em dia não me agrada muito, por bastante tempo foi até moda usar a sobrancelha reta. Eu vou deixar ela mais curvadinha, digamos assim, não redonda, mas mais curvadinha. Isso acaba para que a gente acaba acontecendo da gente ter uma sobrancelha bem desenhada. Bem desenhada mesmo. Para quem tem fios, não aparece tanto que ela tá tão definida, mas para quem não tem nada, ela fica bem definida. A pessoa tem que gostar. Aí tem sempre a dúvida, né? Ah, mas a minha cliente, ela quer fios. Beleza, ela quer fios, mas é possível fazer fios? É o que eu sempre pergunto pra vocês. Ah, mas a minha cliente não abre mão de fazer fios. Ok, mas ela tá com uma sobrancelha cheia de pigmento. Como que ela vai fazer fios, né? Depois na aula de fios a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Esse barulhinho que tá fazendo, gente, é porque eu tô com papel embaixo da faixa Smart pra ele não ficar direto na madeira. Então por isso que ele faz esse barulhinho. Então, falando aqui de técnica, aqui eu tenho uma cobertura, então a técnica que eu utilizo, que é a técnica esfumada, eu vou passar mais uma mão para ficar uniforme. Bom, para poder ilustrar, para vocês conseguirem visualizar, eu vou até levantar aqui um pouquinho para você poder ver. Aqui, perfeito. Eu fiz uma mão só, tá? Aqui a gente não tá falando de cor, a gente tá falando só da técnica para fechar o procedimento. Então aqui eu fiz uma esfumada. Vocês estão vendo as falhas? Vocês estão vendo que aqui ficou sem contorno, aqui em cima eu fiz um contorninho, pegou, aqui embaixo ficou sem contorno, porque eu não fiz de propósito para vocês visualizarem. Aqui eu tenho mais pigmento, aqui eu tenho menos pigmento, aqui no meio menos pigmento. Então, às vezes a gente faz a técnica de neutralização, mas não faz uniforme, tem que fazer mais uma passada para fechar. E aí, quando a sua cliente volta, ficou tudo manchado. Ficou tudo manchado por essa razão aqui, tá? Então, nós vamos fazer aqui mais uma passada. Agora, eu vou fazer aqui, inclusive, um contorninho. Para ficar bem definido, né? O formato da sobrancelha da minha cliente. Eu conheço muitas clientes que não gostam dessa técnica. Mas muitas vezes a gente acaba como sendo a única opção de cobertura. Aí se a pessoa não gosta, ela não quer. Agora que eu implantei bastante pigmento, eu posso fazer maior e mais rápido. Que eu tô só fazendo uma cobertura onde não pegou tão bem. Se ela não gosta dessa técnica, se ela não quer, ela tem que tirar. Não tem alternativa, sabe? Ela tem que tirar. Ó, aqui você pode ver que eu tô com o dermógrafo com 90 graus em relação à pele. Às vezes, dependendo da quantidade de pigmento que tem, vale mais a pena mesmo a pessoa tirar. Porque aqui você tá botando pigmento, você pode até neutralizar, né? Mas você tá botando mais pigmento. O que pode acontecer? Saturar.
né, saturar, pode acontecer de saturar. Ó, eu tô fazendo aqui maior, estão vendo que eu tô fazendo maior? Movimento maior. Eu vou limpar pra gente olhar, ver como que tá. Se precisa, retocar em mais algum espaço. Aqui, ela parece até uma compacta, né? De tanto pigmento que tem. Mas eu fiz questão de fazer numa cor escura. Porque, gente, se a gente treina numa cor clarinha, não fixa, né? E aí, infelizmente, você não vai conseguir ver se o teu trabalho tá dando certo, se ele tá ficando bom. Ela não tá tão fechada quanto uma compacta, por exemplo. Mas ela tá coberta o suficiente para cobrir o procedimento anterior. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Ó, então a gente tem aqui uma cobertura através da técnica esfumada. E agora a gente vai fazer abaixo a técnica Shadow. A técnica Shadow, eu uso agulha de 3 pontas ou de uma ponta, os dois é possível, tá? Eu vou deixar aqui a agulha bem baixinha. Opa. A gente ajusta a altura da agulha quando o dermógrafo tá ligado, né? Por isso que eu gosto de aparelhos que a gente consegue regular a altura da agulha. Tem aparelho que a gente não consegue, precisa regular a ponteira. Esse aqui você regula no corpo da caneta. E aí, pra fazer a técnica Shadow, eu também gosto de começar pela cauda. Se vocês já ouviram falar da técnica Ombre Shadow, por exemplo, essas técnicas são todas muito parecidas, o que elas têm uma diferença de intensidade de tom ou cores diferentes também. Então, eu vou começar aqui. Diminuir aqui a velocidade do meu aparelho. Uso uma velocidade mais baixa. Para quê? Para justamente ficar os pontinhos, ó. E como que você vai fazer a Shadow? Nessa técnica vai e vem. Esse vai e vem que vai deixando os pontinhos. Tem alguns profissionais, eu acho até bacana, dependendo da técnica que a cliente quer, que você vem aqui embaixo fazendo um contorno primeiro, para depois preencher com shadow. Você pode fazer técnica híbrida, né? Por exemplo, fios e shadow, parte fios, parte shadow, os fios no início, né? Também é uma boa técnica de cobertura, técnica de fios. Com shadow, né? Fios e shadow. Então, você vai vindo da cauda pra frente, com esse movimento de vai e vem. O dermógrafo numa velocidade baixa, porque, gente, vocês viram que eu tô com a mesma agulha, eu não troquei de agulha, certo? Agulha de 3 pontas, tanto na esfumada quanto na shadow. Então, o que que muda o resultado? Que na esfumada vai entrar muito mais pigmento, porque eu tô usando uma velocidade alta do dermógrafo e o movimento girando. E aqui na shadow, eu tô usando velocidade baixa do dermógrafo e movimento vai e vem. E estou com a agulha bem baixinha, porque se eu fizer isso aqui numa velocidade rápida, o que que vai acontecer? Vai quebrar a agulha, vai entortar a agulha, vai prender na pele da cliente. Então, por isso a velocidade tá baixinha. E aí, quando você vai chegando no início, aqui na técnica Shadow, você vai soltando a mão.
Porque quando você vai soltando a mão, você vai fazendo pontos mais separados e você vai fazer um degradê. Isso fica muito lindo na pele, porque ele fica bem delicadinho. Então você pode ver aqui que eu vim com ele mais forte, depois ele foi ficando bem suave. E aí você pode, antes até de limpar, eu vim fazendo assim, agora você pode mudar e fazer assim. Que aí você consegue fazer com que esses pixels se cruzem, né? E não fique tudo na mesma direção, fazendo linha reta, eles vão se cruzar. Eu vou limpar pra gente conseguir visualizar exatamente o que foi feito. Ó lá, perfeito, é isso aí. Bem fraquinho por enquanto. A gente acaba que na Shadow tem que fazer mais passadas do que a esfumada. Você viu que a esfumada eu fiz 2, foi o suficiente. Aqui eu preciso fazer mais. E também é comum as pessoas perderem o contorno na Shadow. Então tem que prestar bastante atenção pra gente não perder o contorno. Você pode fazer uma cauda bem marcada, uma cauda menos marcada, a Makeup Shadow, que é com a cauda bem marcada e aqui vai sumindo. Eu vou dar uma atençãozinha aqui para esse início, que ficou bastante diferença de uma parte para o outro. Então eu solto um pouquinho mais a mão para eu igualar aqui os pixels. Para quem nunca fez essas técnicas, eu aconselho você fazer um curso presencial, tá? Para você ter um professor junto contigo, te ensinando, olhando o que você precisa fazer, se é pesar a mão, se é deixar a mão mais leve, né? Se o movimento que você tá fazendo tá bacana. Aqui serve mais para ajudar quem já fez o curso, precisa deixar afinar um pouquinho, né? Melhorar alguns detalhes da técnica e até mostrar para vocês a diferença de movimento que a gente faz, né? Quando a gente faz uma técnica e outra. Vamos limpar aqui para ver como que tá ficando. Olha lá, já vai nascendo a nossa Shadow. Bem melhor, a cobertura já tá bem melhor. Eu vou continuar aqui dando uma atenção para esse início para fazer esse degradê. Por que eu tô fazendo com tanto cuidado esse início? Gente, porque esse início chama muita atenção, né? É uma parte bem importante. Então eu cuido dele para que a gente não acabe colocando muito pigmento e acabe tendo que fazer uma esfumada porque não dá mais, né? Para manter a técnica suave, aí você acaba que tem que colocar mais pigmento. Aí já virou uma esfumada. Então eu vou com bastante atenção mesmo. Sabe aqueles pixels lindos que você vê que as pessoas... Pixels são os pontinhos, tá, gente? Tem pessoas até que fazem isso aqui, ó. Vem, tum, 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 tum. Faz um pontinho de cada vez, assim, para ficar mais delicado ainda. Vamos lá, agora eu tô preenchendo onde ficou faltando, onde precisa de mais informação. Se a cliente tem fios, é mais fácil, né? Vamos lembrar aqui que a técnica Shadow, ela serve para procedimentos que estão bem suaves, que você vai neutralizar, mas ele está suave, ok? Para aqueles que estão com muito pigmento, não adianta, a Shadow não vai cobrir. Infelizmente, ela vai ficar com espaços, né, muito falhos. Então, você vai precisar de uma técnica que traga mais pigmento que a esfumada. Aí eu cruzo de novo, sempre fazendo isso pra gente não ter linhas, senão corre o risco da gente fazer linhas. Então você pode fazer assim, 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 em vários sentidos diferentes.
Vou dar uma atenção aqui pra cauda, que eu achei que ela ficou muito fraquinha e ela quase não vai aparecer aqui no resultado final. Então, pra deixar um pouquinho mais delimitado. E eu fiz assim, gente, uma técnica onde ela tá quase que uniforme, né, em toda ela. Mas você pode fazer, lembrando que você pode fazer essa cauda bem mais marcada. Que eu posso garantir para vocês que é mais fácil fazer na cliente do que na pele artificial. Essa é a parte boa. Agora ficou um pouquinho mais definido para vocês visualizarem. Eu vou reforçar aqui, senão vocês não vão conseguir ver na câmera. Olha só. Eu vou tirar uma foto e vou mostrar pra vocês depois bem de pertinho, tá? Que a técnica Shadow, a gente tem uma cobertura de pontinhos. Eu posso passar mais uma vez em cima dessa, reforçar mais, mas ela é bem suave mesmo. Quando eu faço inteira Shadow, né? Mas eu posso começar aqui mais escura e ir terminando mais clara. É possível também. E a técnica de esfumada, ela faz uma cobertura completa. Por isso que eu falo pra vocês muitas vezes que é melhor a gente pedir pra cliente tirar, passar por um processo de despigmentação do que inserir tudo isso de pigmento na pele dela. Essa é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, que eu tinha dificuldade de ser sincera com a cliente e dizer assim, olha, infelizmente eu acho que você não tem que neutralizar. Ah, não dá pra fazer superficialzinho? Não, não dá, você precisa colocar pigmento mesmo em cima, senão não vai fazer diferença. E aí, às vezes, elas ficam tristes, porque elas queriam uma coisa assim e a gente vai ter que fazer assim pra cobrir. Mesmo a gente sabendo que vai perder lá na cicatrização uns 30%, que vai sempre perder quando a gente tá falando de esfumada, e shadow também perde, porque a gente acaba que tem que passar muitas vezes, isso faz com que a gente machuque muito a pele, né? Mas, às vezes, vale mais a pena, tira tudo e começa tudo de novo. Enquanto eu tô fazendo mais uma passada aqui da Shadow, pra cauda dela ficar mais escura, muitas pessoas vão perguntar se pode fazer Shadow com agulha de uma ponta, então eu já vou avisar que sim. Inclusive eu faço na cliente também com agulha de uma ponta. Eu tô fazendo aqui de 3 porque ela preenche mais rápido, mas o de uma ponta fica mais delicado. Fica bem mais delicado. Só que para quem tá começando, às vezes tem dificuldade, não consegue fazer com a de uma ponta. Então, por isso que machuca muito a cliente, né? Por isso, se você não tem experiência, eu te aconselho fazer com a de 3.